Então, vamos lá iniciar a nossa aula de hoje. A gente vai falar sobre um assunto que já está sendo, digamos assim, bem familiar para nós, né? Nós vamos falar aqui com vocês sobre receitas, tá? E vamos especificá-las para que vocês tenham como aprender mais, né? A gente já viu receita, mas só que a gente não viu ela tipificada, né? Os tipos de receita, que inclusive são bem parecidas com despesas, são muito parecidas com despesas, tá? E o tema da nossa aula é esse aqui, ó, para gastar é preciso ter. Então, para gastar é preciso ter. Se o dinheiro está saindo, tem que entrar de algum lugar. Então, esse dinheiro que entra é a receita. Então, eu acho que vocês já estão por dentro do que é a receita, né? É o dinheiro que entra no nosso caixa, é o dinheiro que entra, né, para nós pagarmos as nossas contas, né? E o dinheiro que sai é o que a gente chama de despesas, né? Bom, um orçamento pessoal ou um orçamento familiar, ele é uma forma de planejamento financeiro. Então, geralmente, a gente utiliza uma tabela, isso que eu já mostrei para vocês, né? Já fazemos exercícios com essas tabelas, onde a gente tem as colunas das receitas e a coluna das despesas. Então, se a receita são maiores que as despesas, beleza, tá ótimo, é assim, continue assim, muito bem. Agora, se as despesas são maiores que as receitas, aí a situação financeira tem que melhorar, né? A gente tem que rever algumas coisas para que isso não aconteça e não persista. Então, na sua família, pode até acontecer, né? Mas só que a gente tem que se policiar e se planejar, e é para isso que nós estamos assistindo essas aulas e aprendendo sobre educação financeira. Na nossa família, as pessoas, elas trazem a receita, né, e se formam para fazer com que ela cubra todas as despesas que tem da família, da casa, né, e nada é de graça, pessoal. Você deve ter ouvido 1000 vezes essa conversa aí na sua casa, né, ou seu pai falando que não tem nada de graça. Então, alguém paga pela comida, né, no seu prato, o teto que você mora, as roupas que você usa, deixa eu ver o que mais, o shampoo que você lava o seu cabelo. Então, para a gente gastar, é preciso a gente ter. Então, e essa aqui vai ser uma frase que vocês vão usar de agora em diante. Para gastar, é preciso ter. Então, não gaste o que você não tem, tá? Aqui em casa, o pessoal costuma falar de não contar com o ovo no cu da galinha. Desculpa os termos, né? Mas é uma frase popular em que, tipo assim, não é para a gente contar com algo que a gente pode ou não ter. Então, é mais ou menos nesse sentido aqui, para que vocês aprendam aqui que para gastar é preciso ter, tá bom? Então, ó, uma coisa interessante, pessoal. Assim como as despesas que a gente viu, né? Quais são os tipos de despesas? A gente tem despesas fixas, a gente tem despesas variáveis, a gente tem despesas eventuais, né? Que é aquela, tipo, aparece assim do nada, né? Ou até a gente sabe que pode acontecer, né? Mas são eventuais que acontecem uma vez ou outra, uma vez no ano, né? Tipo, o aniversário da professora Micaele, aí você já pode começar a se preparar. A data comemorativa do Dia dos Professores, por exemplo, dia 15 de outubro. Olha, outra data muito importante. Inclusive, eu tive uma aluna, que inclusive ainda tem uma caixazinha aqui, que me presenteou com uma camiseta, que ainda hoje eu tenho, lógico, né?
que foi a Karen Vitória, me presenteou. Foi no dia 15 de outubro, com um presente dos Dias dos Professores. Obrigada, viu, Karen, mais uma vez. E aí, essa certamente foi uma despesa eventual, porque não é todo dia que acontece, né? O dia do professor, tá bom? Então é isso, pessoal. Ó, do mesmo jeito que tem as despesas, a gente também tem as receitas, os tipos de receitas, tá? E as receitas, elas podem ser fixas ou variáveis, tá? Então, a gente vai tipificar aqui para nós, para nossa disciplina, as despesas como fixas e despesas variáveis. E exemplos desculpa, receitas, tá? E tipos de receitas, pessoal, quais são? Os salários, o Bolsa Família, né? O Bolsa Auxílio, recebimento de aluguel, pensão, aposentadoria. Então, são exemplos de receitas fixas, tá? Porque sua presença no orçamento ela vai ser constante e o seu valor não vai ficar variando num curto prazo, né? Às vezes a gente tem o reajuste, né, anual, mas ele não vai ficar mudando toda hora, né? Um mês você recebe 2, o mês você recebe 1, não é assim. Então, a fixa é aquela que você vai ter, né, receitas todo mês, né, recorrente, sempre aquele mesmo valor, tá? E as receitas variáveis, ela tem valor ou mesmo presença inconstante no orçamento. Então, pode acontecer ou não essa receita. Ou seja, pode se passar meses sem receber e seu valor pode variar bastante, tá? Então, são geralmente associadas a quem trabalha por conta própria, né? Os empresários, os autônomos. Então, o pessoal que tem aí, né, que faz vendas, né, de alguma coisa, tá? Então, quem vende artesanato, quem vende, por exemplo, Natura, Jequiti, tá? Rinodê, então esse tipo de Avon, né? Avon é até mais comum. Também esse tipo de receita ela é variável, porque vai depender do seu fluxo de venda, né? Então, são geralmente associados a quem trabalha por conta própria, né, como eu falei, ou em uma atividade nas quais a remuneração depende diretamente de vendas, como comércio, corretagem. Corretagem, pessoal, é quando você revende para alguém, né? Tipo, eu vou vender um imóvel, né? Ou vou vender um automóvel e faço aquela intermediação entre o comprador e o vendedor, eu estou fazendo uma corretagem e vou ganhar uma porcentagem ali naquela venda. Mas, mesmo quem tem receita fixa, pode ter acréscimos variáveis, tá? Como comissões, gorjetas, gratificações, horas extras, palestras, no caso da professora, né? Aulas particulares, como no caso da professora também, ou até mesmo vocês, né? Que podem usar o tempo livre de vocês para dar aulas particulares para ensino fundamental, né? Alguma coisa assim, tá certo? E entre essas receitas variáveis, há aquelas que são, digamos assim, inesperadas mesmo, né? Que tipo, caiu do céu, como um prêmio na loteria, né? Uma raspadinha que você ganhou ali 5 mil reais, né? Ou até mesmo naquele título de capitalização do Silvio Santos, como é o nome? Meu nome, pessoal. Telecena, pronto, ganhou na Telecena. Ainda tem gente que compra, né? Herança também, herança é outra forma de ter uma receita aí que é inesperada, né? E variável. Então, acontece assim mesmo, caindo do céu. E não se pode contar com isso para realizar os projetos, né? Mas se você tirar a sorte grande, é melhor que esteja preparado para aproveitar, tá? Mas cuidado, às vezes uma pessoa que está passando por dificuldades, né, ganha um dinheiro inesperado e resolve, assim, gastar, né, mais do que o prêmio permite. E ela pode até realizar alguns desejos, né, mas a falta do planejamento e do controle pode deixar em uma situação pior, até mesmo com dívidas que antes a pessoa nem tinha. Pessoal, vocês lembram
de algum caso de uma pessoa que ganhou, tipo, na loteria e, assim, no, passou um pouco tempo, a pessoa já não tem mais nada, né? Voltou a ser o que era antes ou até mesmo pior, né? Mais pobre. Vocês já ouviram alguma coisa em relação a isso? Vocês têm algum caso que vocês lembram disso? Ninguém lembra, pessoal? Eu não tô vendo o chat, não, viu? Eu só escuto. Então, aquele pessoal do Big Brother, principalmente dos primeiros, né? Que ganharam Big Brother. Tem uns aí que faliram, né? Que compraram muito. Tem cara aí que ganha na loteria, né? E no outro dia, não é nem no outro dia, né? Passa um pouco tempo, aí gasta tudo com mulher, com cachaça, com, né, só na orgia, e não tem esse planejamento, nem esse controle, que nunca iria acontecer com vocês, eu tenho certeza, não é verdade? Jamais iria acontecer com um aluno meu uma situação dessa, não é? Não é verdade? Então vamos lá. Então a gente tem aqui um pisca-alerta. É muito útil utilizar a média da receita mensal na hora de fazer um orçamento familiar e decidir quanto se pode gastar em quê. Mas é preciso a gente tomar bastante cuidado para não planejar gastar um dinheiro que a gente não se tem sem ter a consciência disso. Então, uma boa forma de não cair nesse erro é guardar o dinheiro que entra, né, acima da média para os meses em que se gasta aí abaixo da média. Bom, tem aquela história, né? Fácil vem, fácil vai. Talvez você já tenha ouvido falar de pessoas que receberam uma grande quantia de forma inesperada e sem que percebessem, né, gastaram tudo e voltaram logo à condição anterior. São os famosos casos de pessoas que ficam milionárias, né, ao ganhar aí prêmios na loteria e em poucos anos estavam pobres novamente. E o que aconteceu? Vamos analisar essas situações que eu já tinha aqui antecipado a vocês, né? Como é o caso aí de gente que ganha no Big Brother, ganha aí nos prêmios da loteria, né? Mas acaba metendo os pés pelas mãos. E muitas vezes essas pessoas elas não estavam preparadas, né, para receber essa quantia inesperada de dinheiro. E algumas, né, resolveram aí parar totalmente de trabalhar ou até pensaram apenas no que gastar o dinheiro e não em investi-lo. Então, o grande erro mesmo é só pensar em gastar e não investir. Ou até mesmo, né, outros tentaram abrir seu negócio de forma amadora, sem ter formação para aquilo, sem ter uma vocação, né, realmente, sem ter preparo mesmo de estudo como vocês têm aqui. Né? E não se pode esquecer que o dinheiro, mesmo que seja muito, se não for investido, um dia acaba, tá? Se você não investir, se você não fizer o dinheiro, né, trabalhar para você, ele vai acabar, tá? Agora a gente vai fazer uma brincadeirinha aqui, tá? Vamos descobrir qual é o tipo de receita que cada pessoa dessa ela tem. Antes da gente iniciar a nossa brincadeira, eu quero perguntar para vocês quais são os dois tipos de receitas. Me respondam aí, por favor, quais os dois tipos de receita? Ninguém sabe, ninguém abriu o áudio para falar comigo. Fixa e variável. Isso, Carlos, fixa e variável. Muito bem, a Sara botou aqui só fixa, mas tem a variável também, tá? Então, a gente vai tipificar essas pessoas, né, de acordo com sua renda. Vamos ver com o que é que elas trabalham, e aí, quando a gente analisar o trabalho dela, a gente vai entender qual é o tipo de receita que essa pessoa recebe. Vamos lá, descobrir.
A Flávia, por exemplo, né, ó, a Flávia ela é bancária e ganha 2 salários mínimos. Alguém Receita, responde? Receita? Receita o quê, menina? Eu não escutei, não. fixa. Isso, receita fixa. Vamos aqui para o Gustavo. O Gustavo, ele é artista plástico e vive da venda de seus quadros. Variável. Outra pessoa, quero ouvir outra voz. É variável. Variável, muito bem. Agora eu quero outra pessoa para responder isso daqui, tá? Agora tem o Augusto. O Augusto vende computadores numa loja de shopping e ganha comissão por venda. Qual é o tipo de receita do Augusto? Variável. Variável. Agora o Tiago. O Tiago se formou em Direito e trabalha num grande escritório de advocacia. Será fixa mesmo? Será que não é variável? Porque o advogado, ele é um autônomo, né? Pode ser um autônomo, pode ser também um dono de um escritório, né? Um advogado, ele pode também ser... Tá um mês sem ganhar nada, mas acho que ele não vai ter uma renda tão fixa assim, então é variável. Porque ele pode ganhar, né, por processo. Ele pode ganhar por causas, né, por pessoas. Então, vamos analisar isso, tá? Vamos ver aqui depois no gabarito o que é que realmente o Tiago é. Se ele é fixo ou variável. Agora vamos para a Marieta. A Marieta é professora em uma escola municipal. Ela dá aulas particulares para complementar a sua renda. E aí, a Marieta é o quê? A Marieta é o quê? Ela acredito que fixo, não? Tem a fixa, só que ela também tem umas variáveis que podem mudar. Vamos ver, né? Mas faz sentido, né? Porque na escola municipal ela vai ter o salário dela, né? Fixo. E nessas aulas particulares, vamos ver se realmente é fixa ou variável, né? Essa outra opção aí. Vamos lá, agora o Sérgio. O Sérgio, ele se formou na mesma turma lá do Tiago, né? Mas ele optou por trabalhar como autônomo. Olha aqui que interessante, ó. Então, a gente já tem uma perspectiva diferente aqui do trabalho do advogado, viu? Então, lá ele trabalha, o Tiago, ele trabalha mesmo no escritório. Então, a gente tem que ver, né? Sempre, é advogado, mas aí a gente tem que saber se esse advogado está trabalhando para o escritório e recebendo, né, por mês, ou ele está trabalhando como autônomo e aí tem o rendimento, né, as suas receitas vindo, né, de acordo com o que ele vai pegando as causas. Ele se especializou em indenizações decorrentes de acidente de trânsito. O carnaval é a época do ano em que Sérgio mais tem retorno financeiro. Mas, menina, esse Sérgio é sabido. E aí a gente tem, né, o Ângelo, que é garçom e torce para que o restaurante em que ele trabalha fique sempre cheio. E temos aí a Graça, que é servidora pública. E aí, pessoal, o Ângelo é o quê? É fixo ou variável? O Ângelo é fixo ou variável? Vocês ainda estão aí, meu povo? Variável. Variável. Variável, muito bem. E a Graça? Fixa. Fixa. Isso. Agora vamos ver aqui, ó. Eu trouxe o gabarito para vocês. Vamos ver aqui a justificativa de cada um deles, tá? O Gustavo, ele ganha dinheiro apenas quando ele vende, né, um quadro. E em alguns meses ele vende bastante e recebe uma quantia, mas já teve mês que ele não vendeu nenhum quadro. Então, a renda dele é variável. Todo mês a Flávia recebe o mesmo valor, né? A Flávia, que é bancária e tudo, então ela tem a sua renda fixa. O Augusto, ele não fica um mês, né, sem ganhar nada, como o Gustavo. Então, o Augusto, ele tem aí, vamos ver aqui, mas sua renda varia muito de mês para mês, né?
dependendo da quantidade de computadores que ele vende. Então, a renda dele é variável. O Tiago, ele recebe a mesma quantia todo dia, 5. Então, o Tiago lá, no caso, como ele trabalha, né, para um escritório, então ele é como se fosse funcionário do escritório, então a renda dele vai ser fixa mesmo, né? Diferente aqui também do Ângelo, né? Ou, do Ângelo não, cadê o outro cara? Do Sérgio. Não é verdade? E aqui, ó, temos aí para finalizar o nosso gabarito, mesmo quem tem renda fixa, como a Marieta, né, pode ter acréscimos variáveis como com o dinheiro, né, que ela ganha com as aulas particulares. Então, ela tem a renda fixa, tá? Então, sua renda principal é a renda fixa, tá? Lá da professora que dá aula particular, né? A renda dela é fixa, só que ela complementa com essa renda variável, mas só que a renda principal dela é fixa. E a gente tem aqui também, ó, no caso lá, o Sérgio, né? Apesar de ser advogado como o Tiago, o Sérgio possui receita variável, porque ele é autônomo, né? E ele vai receber de acordo com a quantidade de processo, como eu já falei aqui para vocês. Sua renda é variável e também é sazonal, porque ele recebe mais em uma época do ano, que é o carnaval. Então, para vocês que não sabem o que é sazonal, sazonalidade, é essa questão mesmo de ter essa diferença, né, de um mês para o outro, de um período para o outro, tá? E aqui o Ângelo, né, o salário do Ângelo, ele vai variar de acordo com a quantidade de gorjeta que ele vai ganhar lá no restaurante, né, e por isso que ele torce muito para que o restaurante esteja sempre cheio, né, então a renda dele é variável. E o da Graça, ela tá lá recebendo o saláriozinho dela, né, todo mês, porque ela é funcionária pública. Bom, ainda temos aqui uma coisinha para finalizar nossa aula, tá? Aconteceu com você? Fui demitido, e agora? Ludmila estava em seu quarto, deveria estar dormindo, mas quem disse que ela conseguia dormir? Tem hora que a cabeça da gente não consegue parar de gritar com os problemas de ontem, né? De hoje e o de amanhã. Então, ela ouviu os pais dela conversando, né? Sua mãe falava nervosa. O que vamos fazer agora? Sua demissão foi uma surpresa, mas com o dinheiro da minha mãe, sem o seu dinheirinho certo, no final do mês, fica muito difícil. Vamos ter que apertar o cinto, cortar despesas, eu vou procurar um outro emprego ou então um serviço extra. Mas fazendo o quê? Não sei. Então, esse aqui foi o diálogo, né, dos pais da Ludmila, que inclusive a gente vai fazer uma atividade, né, em cima desse diálogo aqui, do que aconteceu com a família da Ludmila, tá? E a gente tem o pisca-alerta. Infelizmente, muitas famílias gastam todas as suas receitas extras de fim de ano. Vocês sabem quais são essas receitas de fim de ano? Alguém sabe as receitas de fim de ano? Que Natal. pode ser É o 13º? Natal, 13º, muito bem, gostei de ver. Professora, Natal a gente não faz na gastar? Sim, muitos de nós, como consumidores, fazemos gastar. Mas só que a gente também tem o outro lado, né? E se nós formos empreendedores, né? Vai ser um mês que é muito bom da gente ganhar dinheiro. Porque todo mundo está recebendo o 13º, né? Está com mais dinheiro circulando, então é uma ótima oportunidade da gente, né, procurar um trabalho extra, ou até mesmo vender, né, procurar algo para vender nesse período, né, para ganhar esse dinheirinho extra, tá certo? Então, é assim, tá? O Natal, o 13º, então são essas as palavras de ordem aqui do final do ano, né? Mas temos aqui, ó, cobrindo aqui. Infelizmente, muitas famílias gastam toda a sua receita extra do fim do ano com presentes ou cobrindo dívidas apenas para
ou cobrindo dívida, né, apenas para se endividar novamente com as despesas específicas do começo do ano. O IPTU, o IPVA, né? O IPTU, pessoal, para quem não sabe, é um imposto sobre a propriedade, né, que você tem na cidade, né? Tipo, há uma casa, um terreno que você tem aí, né? Os seus pais têm. Então, todo ano, seus pais né? Enfim, a sua família tem que pagar o IPTU, tá? E geralmente ele é cobrado sempre no início do ano pela prefeitura, tá? Então, é o imposto que a gente paga por a gente ter uma casa, por a gente ter um terreno, uma propriedade, tá? E o IPVA é o imposto do carro, né? O imposto do veículo, tá? Não só do carro, mas da moto, tá? Do caminhão, enfim, dos veículos que vocês, aí a sua família pode ter. No começo do ano também a gente tem o material escolar, né? Tem o seguro também, né, desses veículos, ou seguro de vida, ou algum outro seguro que você possa ter, e são pagos normalmente no início do ano. E um bom planejamento financeiro pode tirar aí o seu círculo virtuoso, né, vicioso, desculpa, que prejudica a todos. Pesquisas apontam que muitas famílias caem nessas armadilhas psicológicas, né? Em entrevistas feitas no mês de novembro de um determinado ano, a maioria das pessoas afirmou que iria usar o 13º para pagar dívidas e guardar uma parte para as contas do começo do mês. Aí você fica se perguntando, né? Professora, isso não é certo, não, a gente fazer isso? É o seguinte, ó. Quando as mesmas pessoas foram entrevistadas em janeiro do ano seguinte, no entanto, a maioria admitiu que não conseguiu se controlar. Se empolgou demais e gastou todo o 13º, né? Com presente, com as festas, acabou viajando para a praia, né? Gastou o dinheiro todinho, tá certo? Então, o correto é, sim, você se programar, você sabe que vai receber esse dinheiro, né, no início ali de dezembro, até o 20º dia do mês, ou até mesmo esse movimento, né, que o comércio ele tem e você acaba recebendo mais. Então, é uma maneira de você ter essa provisão, ter essa previsão também, e já deixar, né, determinado com o que você realmente vai usar esses valores, tá bom? Então é isso, pessoal. Hoje você aprendeu, né? Ontem e hoje, né? Melhor dizendo, você aprendeu a levantar situações em que o seguro, né, pode fazer uma diferença. Isso a gente analisou, né, no caso de roubo ou de incêndio, né, que podem acontecer com a casa, com um bem nosso, enfim. A gente aprendeu, né, os vocabulários que são relacionados a essa questão do seguro, né? A gente viu o que é sinistro, vimos o que é prêmio, apólice, o que mais? Risco, não foi? Aprendemos todos esses termos e outros mais. Aprendemos também a identificar, né, algumas alternativas de prevenção que combinem aí com o contexto, né, da nossa família. E hoje aprendemos aí a classificar, né, as receitas, que podem ser fixas e podem ser variáveis. Vamos também, né, aprender aí a elaborar uma tabela com as receitas da família ao longo de vários meses, porque eu já coloquei aí a atividade, vocês já podem começar a fazer. Essa atividade é para ser feita relativa à quinta-feira, tá? A nossa próxima quinta-feira. Mas quem quiser já pode começar a fazer essa tabelinha aí e analisar a tabela da família da Ludmila, tá bom? E aí, por fim, analisar com a minha família, a gastar ou poupar dinheiro de receitas extras, tá bom, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje, tá certo? A gente fica por aqui e até a nossa próxima aula. Lembrando,
Mais um detalhe, viu? Fiquem aí, não saiam. Eu só vou encerrar aqui e vou dar mais um recadinho para vocês, tá bom? Vou só encerrar aqui a gravação e vou dar um recadinho.